Tu és Kepa, sobre esta Kepa edificarei a minha igreja. Não existe diferença, não existe separação, não existe para dizer que Jesus estava falando de outra rocha. Cristo estava falando olhando diretamente para Simão, mudando a sua identidade espiritual diante de todos. Na Bíblia, quando Deus muda o nome de alguém, ele muda a sua missão. Abraão virou Abraão, Jacó virou Israel, Simão se tornou Pedro. Não era um apelido, era uma investidura divina. Tu és Kepa, e sobre esta Kepa edificarei a minha igreja. Lúcio Navarro explica que o grego precisou adaptar o termo para o masculino, porque Petra, em feminino, por isso surgiu Petros. Foi uma adaptação gramatical, não uma mudança de sentido. Se Jesus quisesse dizer pedrinha, existiria outra palavra grega disponível, mas o Evangelho não usa nenhuma delas. A intenção de Cristo era clara: estabelecer um fundamento visível para a sua igreja. Aqui está algo poderoso. Jesus não prometeu que a sua igreja jamais seria atacada. Ele prometeu que ela jamais seria derrotada. As portas do inferno não prevalecerão. Isso significa guerra, isso significa perseguição, isso significa combate espiritual através dos séculos. E mesmo assim, a igreja permanece. Impérios caíram, reinos desapareceram, ideologia morreram, mas a cadeira de Pedro continua existindo, a rocha continua firme. 2. A gramática que destrói a confusão. Agora vem outro detalhe que muitos ignoram e a própria estrutura da frase de Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pergunta é, e é simples, a palavra aponta para quem? Na gramática natural, o pronome demonstrativo aponta para um elemento mais próximo do discurso. Aqui está, ali, Pedro. Não faria sentido Jesus apontar para outro elemento invisível, sem indicar isso claramente. Se Cristo estivesse falando de si mesmo, ele teria dito, sobre mim edificarei, mas ele não disse isso. A frase inteira possui continuidade lógica. Pedro faz a confissão de fé. Jesus responde recompensando Pedro. Então entrega a autoridade. Tudo está conectado. Lúcio Navarro afirma algo forte. A confissão foi um motivo de promessa, mas a promessa foi feita à pessoa de Pedro. Isso muda completamente a interpretação. Se Cristo é a pedra angular, mas isso não impede que ele compartilhe sua autoridade. Jesus também é chamado de luz do mundo. Mesmo assim, chama os apóstolos luz do mundo. A participação na missão de Cristo não rouba sua glória. Ele manifesta sua autoridade. Os primeiros cristãos entendiam isso claramente. Os padres da igreja reconheceram Pedro como fundamento visível da unidade. As grandes objeções modernas só aparecem séculos depois, especialmente após a Reforma Protestante. Aqui surge uma pergunta inevitável. Se a interpretação protestante fosse tão óbvia, por que os cristãos dos primeiros séculos não entenderam assim? Por que a igreja primitiva sempre enxergou Pedro como um líder visível da comunidade cristã? Se na autoridade central o resultado é exatamente o que vemos hoje, a fragmentação e a divisão e a contradição. 3. O poder da chave. Depois de chamar Pedro de rocha, Jesus faz algo ainda mais impressionante. Ele entrega as chaves do reino do céu, a mentalidade bíblica. Recebe as chaves. Significa governar em nome do rei. Isso aparece claramente em Isaías 22, quando o rei entrega a autoridade a Eliaquim. Jesus está usando exatamente essa linguagem. Pedro recebe a autoridade administrativa sobre a casa de Deus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. A chave representa o governo, representa a jurisdição, representa a autoridade real. E percebe um detalhe importante. Jesus entrega a chave singularmente a Pedro. Não é todos naquele momento, mas é ele. Além disso, Cristo declara: tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Isso é gigantesco. O céu ratificado decisões tomadas na terra. Isso não é simbologia vazia, isso é autoridade espiritual concreta. Luiz Navarro explica que sem essas autoridades
Cada pessoa se tornava a sua própria igreja. É exatamente isso que aconteceu quando milhares começou a interpretar a Bíblia isoladamente. Hoje existem incontáveis denominações ensinando coisas opostas, todos afirmando possuir a verdade. Mas a verdade não pode se contradizer. Cristo não fundou um sistema de confusão. Ele fundou a igreja, uma igreja visível, organizada, governada. Pedro recebeu a chave. Alguém precisava confirmar. Pedro recebeu a chave porque alguém precisava confirmar os irmãos na fé. E os sucessores de Pedro continuam exercendo essa missão até hoje. Quarto, a prova final, a unidade ou divisão. E se existe a prova, nenhum argumento consegue esconder os frutos. Jesus rezou para que seu povo fosse um. Mas o que aconteceu depois da rejeição da autoridade de Pedro? Divisão sem fim, cada grupo interpretando a Bíblia da maneira diferente, cada líder criando uma nova doutrina, cada geração produzindo novas denominações. Martinho Lutero discordava do João Calvino, quem discordava do Zwingli, e as divisões continuam crescendo, mas a Igreja Católica permanece anunciando os mesmos sacramentos, as mesmas estruturas e a mesma sucessão apostólica através de séculos. Isso não é normal humanamente, é um milagre histórico. Enquanto ideologias mudam conforme o tempo, a igreja continua sustentada sobre a mesma rocha. Aqui está uma frase poderosa: fora da rocha tudo vira areia movediça. Sem autoridade legítima, cada homem vira o seu próprio papa. E o resultado é inevitável. E o caos doutrinário. Luiz Navarro dizia que citar a Bíblia é fácil. Difícil é manter a unidade de verdade, sem um centro visível da autoridade. A igreja é esse centro. A cadeira de Pedro é esse sinal visível. Por isso o inferno luta tanto contra ela. Porque destruir a rocha significaria destruir a unidade. Mas Cristo garantiu: as portas do inferno não prevalecerão. Depois de analisar o idioma original e gramática, o contexto, as chaves e a própria história, a conclusão é inevitável: Pedro é a rocha. Cristo não deixou suas igrejas perdidas, não deixou sua igreja perdida na confusão da interpretação humana. Ele construiu um fundamento visível para proteger seu povo através do século. A Igreja Católica não surgiu da vontade dos homens. Ela nasceu da promessa do próprio Filho de Deus. E apesar das perseguições, traições, guerras, ataques incessantes, ela continua viva. Porque a promessa não foi feita por um homem, foi feita por Jesus. A rocha continua firme e a chave continua existindo e as verdades continuam ecoando através da história. Tu és Pedro, sob esta pedra edificarei minha igreja. Se o conteúdo fortaleceu sua fé, inscreva agora no canal Exegese Bíblica. Compartilhe esse vídeo com alguém que queira saber que Pedro é o único Papa. Pedro é o único Papa que está dentro da Bíblia Sagrada. Alguém precisa conhecer essa verdade sobre a Igreja de Cristo. Por enquanto, o mundo vive na confusão e a rocha permanece firme. Lembra-se, quem permanece na verdade não teme as tempestades.